Seja bem-vindo ao 16º dia de oração, de estudo da Palavra de Deus, e estamos aprendendo mais a respeito do SOS, que é cura, salvação, libertação. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no capítulo Desfazendo as Mentiras e vamos falar agora sobre um tipo de mentira que é chamado de falsas verdades. Essas falsas verdades, eles são raciocínios que são profanos e que se apresentam como crenças justas e integram-se em nosso sistema de crença, aquilo que acreditamos, e interrompe o fluxo da vida saudável. Então, quando essas mentiras, elas passam pelas nossas defesas de uma forma despercebida, até mesmo os cristãos mais poderosos podem se tornar vítimas de suas influências. E essas mentiras correm soltas dentro da igreja e se mascaram como justiça, como santidade e até mesmo fé. Tá? Isso é o que está exatamente escrito aqui no livro. Eu fiz questão de ler para que eu não desviasse daquilo que está sendo falado. Então, aqui ele fala sobre a parceria com o espírito de pobreza. E muitas vezes, esse espírito de pobreza, ele é um tipo de mentalidade e os crentes, muitas vezes, sem saber, fazem parcerias com esse espírito de pobreza para se parecerem humildes, justos ou tementes a Deus. E isso é uma falsa verdade, tá? Porque a pessoa está sobre o engano da mentira. E aqui o livro conta a história de Mark. Era um rapaz que ele começou a fazer parceria com esse espírito de pobreza, e ele era um cristão novo convertido. Ele decidiu vender tudo que possuía para viver de uma forma justa, de uma forma pobre e se parecer justo diante das pessoas. E aí ele se voluntariava semanalmente a cozinhas, a obras de caridade, para não parecer arrogante, tá? E aí ele começou a se vestir de forma muito simples, com roupas rasgadas, com roupas bem desgastadas, né? E aí, quando pensa que não demora muito para que ele venha começar a se punir com pensamentos de arrependimento, porque às vezes ele queria comer algo que antes ele comia e agora ele não podia mais, e aí ele começa a sentir falta da vida que teve. Só que depois de alguns meses, ele começa a reavaliar a vida dele, ele entra na faculdade, ele tem um diploma de medicina, inicia a sua carreira, porque a carreira de medicina é uma carreira que pode trazer bons recursos, né, financeiros, mas por causa da estabilidade financeira que ele alcançou como médico, ele começou a doar todo o dinheiro dele para os necessitados, tá? E aí, mais uma vez, ele não está cuidando de si mesmo, mas ele está abrindo mão daquilo que Deus deu para ele, um talento, apenas para se doar. E não, a questão não é essa de se doar, mas a questão é que ele achava que para ele ser justo, ele não poderia viver aquilo que Deus tinha para ele, um padrão de vida confortável. A questão que eu quero chegar é essa. A questão não é ser pobre, humilde e andar com roupas desgastadas. A questão é você ter condições de andar bem e se desfazer dessa condição por um pensamento limitante, tá bom? E aqui eu quero deixar bem claro que esse espírito de pobreza muitas vezes se mascara na vida de muitas pessoas,
Pessoas têm muitos recursos, mas às vezes anda como se fosse uma pessoa muito humilde, tá? E essa é uma falsa verdade, como se o dinheiro fosse algo profano, tá? E isso é algo demoníaco, é uma coisa demoníaca mesmo, porque a pessoa ela é impedida de viver o chamado. E aí esse rapaz, ele largou a carreira dele de médico por conta desse pensamento limitante, porque ele achava que ele não podia usufruir de todo o bem, né, de todo o conforto que Deus proporcionou para ele através da formação dele e a carreira dele, tá? Então, isso é uma limitação imposta por uma falsa verdade, tá? Então, muitos casamentos, ministérios e vidas se desfazem por conta de mentiras que aparentemente são inofensivas, mas que se mascaram como se fossem verdades, invadem o consciente dessa pessoa e faz com que essa pessoa mude totalmente o rumo da vida dela, tá? Então, a pessoa ela acaba se tornando vítima por não vigiar no sentido do que aquilo que ele está absorvendo como uma verdade, tá? E às vezes você nem sabe que essa falsa verdade existe, tá? Então é preciso discernimento de espírito, é preciso que essa verdade ela seja submetida à palavra de Deus. Quantas pessoas já falaram, eu já vi pessoas falarem sobre destruição de casamento como se fosse algo de Deus, sabe? Destruição de famílias, filhos perdidos, e como se a pessoa tivesse que se acomodar e aceitar aquilo como algo normal. E não é. É algo mesmo que a palavra de Deus não subsidia a perdição dos filhos, não subsidia muitas questões que hoje para o mundo é normal, tá? Então, a maioria das mentiras, elas existem no nível já subconsciente, porque ela entra como uma verdade e ela vai enraigando. Então, é preciso se revelar através da palavra de Deus, como foi falado na última ministração, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de falsas mentiras, de falsas verdades que eles encontram, e eles que eu digo, o ministro do Sozo, né, a autora do livro, que é ministra do Sozo, e que compartilha aqui no livro que ela fala sobre o espírito de pobreza. Então a Bíblia nos diz para sermos pobres, mas pobre em espírito, está lá em Mateus. Então Deus não deve querer que eu tenha muito dinheiro. Essa é uma mentira. Portanto, não vou seguir uma carreira financeiramente sólida. E isso é uma mentira do diabo. Deus não quer que você passe necessidade. Ele quer fazer você resplandecer aonde Ele te colocar para viver o seu propósito e liberar os seus dons. Os seus dons e talentos são para servir as pessoas. E esse servir não é somente na igreja, tá? Esses dons e talentos, eles estão em conjunto com o seu propósito espiritual, o seu propósito natural. E o seu propósito natural vai se revelar através daquilo que você faz, que é a sua profissão, tá? Tem pessoas que têm um chamado para o ministério eclesiástico, ótimo, tem, mas muitas delas serão forjadas ainda na vida natural, na profissão. E aí é preciso fazer uma transição de carreira, né, investir tempo para conhecer mais da palavra de Deus, mas Deus vai fazendo essa transição e vai direcionando, tá? Para quem atua nos dois. Agora, para quem já atua no ministério eclesiástico, né? Amém. A falta de autoestima, tá? Eu só tenho valor quando eu faço algo grande para Deus. Muitas pessoas acham isso.
Muitas pessoas acham que só são amadas se elas fizerem algo na igreja, se elas mostrarem um serviço na igreja, ou se ela sair falando para todo mundo que ela fez uma bondade para alguém. Isso é uma falta de autoestima. Então, quando eu não tenho um bom desempenho para Deus, eu não tenho valor, tá? Essa é uma falsa verdade. Outra falsa verdade é a autoaversão. Por causa do meu passado de vício à pornografia, é o exemplo que está aqui, tá? Não posso confiar que conseguirei estar com apenas uma mulher. E assim é melhor que eu nunca me case. Tá? Tem pessoas que são extremistas, né? Viveu um passado terrível, Deus libertou, Deus levou para um novo lugar, para um novo patamar, mas mesmo assim a pessoa ainda carrega aquele peso do pecado e não se permite viver a vida que Deus tem. Falsa fé. Como o Senhor está voltando em breve, não preciso ir para a faculdade ou escolher uma carreira, eu só preciso me preparar para o fim. Esse é o grande perigo na vida dos cristãos. Nós vemos muitas igrejas com esse embasamento de que a pessoa, ela serviu apenas, ela só vive para servir a igreja, para servir, para ser um pastor, para ser um evangelista. É aquilo que eu estou falando. O seu pastoreio muitas vezes vai ser forjado no seu trabalho. O seu evangelismo, o seu dom de evangelismo, ele pode ser forjado. E por que não? No seu trabalho, tá? No seu dia a dia. Então, não existe divisão, separação entre o espiritual e o natural, tá? Não existe. Os alemães, eles são reconhecidos em sua extrema qualidade nos produtos que eles fazem, por conta que eles têm a mentalidade de que quando eles estão trabalhando, eles estão adorando a Deus. E a adoração, o nosso trabalho, ele tem que ser o melhor, porque é uma forma de adoração. Então, se prepare para ser um pastor, mas também se prepare para ser uma labareda de fogo lá onde você trabalha. E eu não estou dizendo que você vai chegar lá no seu trabalho e colocar a mão na cabeça das pessoas e as pessoas vão cair no espírito. Mas eu estou falando que o seu testemunho no seu trabalho vai dizer tanto sobre você que as pessoas nem vão precisar perguntar se você é cristão, porque eles sabem que os seus princípios são verdadeiros, são justos e o seu testemunho vai falar por você. Amém? Então, voltando aqui, essas são mentiras que parecem ser pensamentos de retidão de uma maneira distorcida, tá? Então, se nós fizermos parceria com a mentalidade de Deus, será fácil ver as mentiras do diabo. É aquilo que eu falei na aula anterior. Se nós sabemos qual é a nota verdadeira do dinheiro, então se recebemos um dinheiro falso, não vamos cair nessa pegadinha. E da mesma forma no reino espiritual, né? E no natural também. Então, cada declaração une o indivíduo e leva para mais longe de Deus ou do chamado real da sua vida. Cada tipo dessas declarações que eu li, né? Então, o que acontece? Quando você vai saber que é uma verdade? A verdade de Deus, ela gera arrependimento e relacionamento. Como assim? Se você se vê com esse tipo de pensamento e você começar a meditar a respeito do que aconteceu na sua vida, aquilo que você perdeu, aquilo que o diabo te aprisionou, você vai ter o arrependimento, né? E outra coisa, vai gerar um relacionamento maior com Deus e talvez até mesmo com outras pessoas, tá? Então, eu quero terminar aqui, o vídeo já ficou bem grande, mas sobre as falsas verdades, o livro ainda fala sobre um exemplo de Rita. O nome dela é Rita, é uma mulher que ela foi buscar
atendimento do SOSO, só que ela se achava muito santa, ela se achava muito cristã, muito aquela pessoa muito espiritualizada, sabe? E isso também é uma falsa verdade, tá? Aquela pessoa que ela é imbatível, aquela pessoa que ela é muito, tudo para ela é contra ela e é espiritual, e algumas frases que talvez você já tenha percebido, né, de pessoas que são assim. E pessoas que são assim, se realmente não há um equilíbrio, você começa a perceber que falta relacionamento com um dos membros da Trindade. E a religiosidade é um tipo de orfandade espiritual, é um tipo de afastamento, principalmente de Deus Pai, porque a pessoa ela tem que se mostrar a cristã, né? Como eu até falei aqui, como uma falsa verdade, porque ela se mostra que faz muito para Deus e que Deus a ama muito, mas no fundo ela não se sente amada, né? Ela se sente só, ela se sente abandonada, ela não sente paz no coração. Então, esse tipo de situação necessita trazer aos pés da cruz para que seja gerada uma cura plena, né? E que o Senhor ele venha entrar nessa situação para restaurar mesmo a vida da pessoa, tá? Então, nós vamos orar, amém? Feche os seus olhos e repita-se comigo. Senhor Jesus, querido Espírito Santo, Deus Pai, nessa hora eu clamo a Ti para que as falsas verdades venham ser expostas à luz da Tua verdade. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor reine e governe na minha vida, e eu apresento diante de Ti toda a falta de autoestima, toda a autoaversão, toda a falta de fé, todo espírito de pobreza, todo rancor, raiva, vergonha, espiritualidade, religiosidade, eu coloco diante da Tua cruz e eu peço que o Senhor troque agora, Senhor, essa mentira que eu carreguei na minha vida, Senhor, com a Tua verdade que liberta, que transforma, que resgata. Senhor, em nome de Jesus, eu me exponho agora ao Teu amor e à Tua verdade. Exponho também profeticamente aquele, Senhor, a quem eu tenho intercedido e que tem caminhado em trevas, em engano, em mentiras, em falsas verdades. Nessa hora, que o Teu Espírito venha e tome o lugar que é dele e venha gerar a vida plena e abundante, verdade e luz nos nossos caminhos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou orar, amém? Senhor Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por nos mostrar o caminho, por nos mostrar, Senhor, a Tua verdade e por quanto tempo andamos, ó Pai, em ciclos por conta de mentiras, por conta de sentimentos que se tornaram verdades, se tornaram sensos de justiça, de indignação, como se fossem leais ao meu crescimento e ao crescimento dos Teus filhos que estão aqui, mas que na verdade só nos conduziram, Senhor, a rodar no deserto. Hoje, Senhor, nós clamamos a Ti que o rio que jorra diante do Teu trono, Senhor, venha, Senhor, lavar-nos e revestir-nos da Tua verdade, da Tua santidade, da Tua pureza, e que venhamos chegar diante de Ti, Senhor, santos, puros,
justos e irrepreensíveis, que as falsas verdades se rompam agora e que venham visões, venham discernimento, venham impressões, venham audições, venham agora a manifestação através do tato, do paladar, que venha a manifestação dos dons de profecia, dos dons de poder, de cura, de fé, em nome de Jesus, que os dons do Espírito comecem a se manifestar e quebrar com força e com poder os grilhões da morte, os grilhões da mentira, os grilhões das falsas verdades, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, que agora o relacionamento contigo venha ser restaurado, restituído em nome de Jesus, e que também venha acontecer arrependimento. Essa é a minha oração, Senhor, para cada um dos teus filhos, para cada um, Senhor, que está aqui estudando, lendo, Senhor, e orando sobre essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o vídeo ficou grande, mas me perdoe, fique na paz, um forte abraço, até amanhã.